Vocês estão? Eu estou bem também. Muito obrigado por perguntar. E aí, vocês estão estudando muito sobre juros? Bom, eu estou aqui para ensinar um pouquinho mais para vocês sobre juros. Hoje a gente vai falar sobre juros simples. Hoje eu trouxe 2 exercícios aqui dos exercícios que tinha passado para vocês antes, para matar 2 coelhos com a cajadada só. Com esses 2 exercícios eu já explico e reviso juros, além de fazer os 2 exercícios que precisam ser feitos. Vamos lá. Antes de fazer, eu preciso lembrar com vocês 2 fórmulas. A primeira é dos juros e a segunda do montante. A fórmula dos juros é J-CIT, onde J é o juros, C é o capital investido. Lembrando que capital investido é o valor inicial, é o valor à vista do produto que a pessoa está comprando, é o valor que foi emprestado, é o valor inicial do financiamento, é sempre o valor inicial. É só você pensar assim: qual é o valor que vai ser aplicado sobre o qual ainda não incidiu juros? Esse é o capital. E é a taxa de juros, sempre vai ser dada por uma porcentagem ou algo equivalente a isso, e o tempo é o tempo no qual a operação financeira vai durar. Por exemplo, se você vai nas Casas Bahia e faz lá o seu carnê em 24 parcelas, sem entrada, quer dizer que o tempo é de 24. O tempo é 24. O T vai ser 24. Ok? E o montante é o capital mais os juros. O que é montante? Bom, vamos supor que você comprou seu tão sonhado celular, tão sonhado iPhone em 10 vezes com juros. A pessoa te vendeu um iPhone por 3 mil e te vendeu ele em 10 vezes com juros de 10%. E aí, o que você faz? Você calcula 10% de 3 mil, dá 300, soma os 2 valores, 3.300, esse é o valor que você pagou no final das contas para a pessoa. Então esse é o montante, é o capital, é o valor inicial do produto, mais os juros que você pagou por ele, ok? Vou deixar essas 2 formulazinhas aqui de cantinho, que a gente vai usar, e vamos começar a fazer aqui os nossos exercícios. Preparados? Então vamos lá. João guardou 15 mil durante um trimestre em uma aplicação a juros simples. Aqui já fica nítido que 15 mil é o capital de João. 15 mil. Com uma taxa de 6%. Então aqui já fica nítido que a taxa é de 6%, que também pode ser escrita na forma fracionária e que também pode ser escrito na forma decimal. Você vai usar uma dessas 2 aqui no cálculo, sempre. Por que você não vai usar essa? Porque para resolver qualquer coisa que envolva isso, você tem que transformar isso na sua forma decimal ou na sua forma fracionária. Então você sempre vai usar uma das 2. Agora vamos para o tempo. O tempo aqui nesse exercício é o pega, né? Porque o tempo é um trimestre. Então nossa tendência, não lendo direito, é colocar um aqui. Mas não, um trimestre tem 3 meses. E a taxa ela é dada ao mês. Então a gente precisa considerar meses no tempo. São 3 meses, o tempo é 3. Beleza? Vamos substituir esses valores aqui na fórmula dos juros. 15 mil vezes 6 centésimos vezes tempo 3. Por que eu preferi usar aqui a forma fracionária nesse exercício? Porque no capital tem zeros para cortar. Se não tivesse zeros para cortar no capital, eu ia optar pela forma decimal da taxa, ok? Bom, 1 no denominador não influencia em nada, não precisa nem ser colocado, então já vou considerar apenas o numerador nesses cálculos aqui. Vai ficar 150 vezes 6 vezes 3, que por sua vez vai ficar 150 vezes 18, e aqui a gente vai ter que apelar para o rascunho para resolver isso aqui. Vamos lá. 150 vezes 18, vou fazer de outra cor para ficar assim um pouco mais interessante. 150 vezes 18, 8 vezes 0, 0, 8 vezes 5, 40, 8 vezes 1, 8, com 4, 12, 1 vezes 150, 150, pulando
o primeiro espaço aqui, porque nós estamos multiplicando uma dezena. Vocês já sabem como é que faz a multiplicação, né? Não preciso repetir. 0 mais nada, 0. 0 mais 0, 0. 2 mais 5, 7. 1 mais 1, 2. Então, os juros aqui nessa operação financeira ficaram por R$ 2.700. Essa não é a solução final do exercício, porque ele pergunta o valor que o João recebeu ao final do trimestre. É o valor que o João recebeu, não a quantidade de juros, não o que ele recebeu a mais. Então, para calcular o que o João recebeu, o que a gente precisa fazer é calcular o lucro dele, né, os juros do investimento, é somar esse valor com o capital investido. Ou seja, calcular o montante de João. 15.000 mais 2.700. Novamente vou para o rascunho para fazer esse cálculo. 15.000 mais 2.700. 0, 0, 0 mais 7, 7. 5 mais 2, 7. 1 mais nada, 1. Então, o montante de João é 17.700. E a resposta final do exercício, que não tem igual, R$ 17.700. Esse é o valor que João recebeu ao final de um trimestre nessa aplicação financeira que ele realizou. Agora a gente vai fazer o exercício número 20 da página 47. Eu espero que todos estejam bem, que todos estejam acompanhando, que todos estejam entendendo. Vamos lá. As fórmulas são as mesmas, só que esse exercício aqui é um pouco mais complicado. Um capital, não falou qual é o capital, é aplicado a juros simples a uma taxa de 10% ao mês. Opa, peraí. Taxa 10% ao mês. Quanto tempo, no mínimo? Quanto tempo? Então, tempo a gente não sabe, é justamente o que a gente quer descobrir. Ele deverá ser aplicado para que seja possível resgatar o triplo da quantia aplicada. O que é quantia aplicada em exercício de juros? Capital. Então, o que eu quero é que os juros, ou melhor, o que eu quero é que o montante seja igual a 3 vezes o capital. Certo? Porque eu quero o triplo da quantia aplicada, eu quero que o montante seja 3 vezes o capital. Eu sei que o montante é igual ao capital mais juros. Então, de quanto que eu preciso, quanto é que eu preciso que os juros, de quanto eu preciso só de juros para que eu tenha 3C? Preciso de 2C, certo? Ou seja, a gente já sabe qual é os juros dessa aplicação financeira aqui. Juros é igual a 2 vezes o capital. Ok? Vamos colocar a fórmula aqui e ver se está faltando alguma coisa. Vamos lá. Juros igual capital vezes taxa vezes tempo. Os juros, a gente já descobriu que é 2C. O capital a gente não sabe, a gente deixa ele quietinho como C. A taxa é 10%. Como eu já disse para vocês, você pode optar por colocar na forma decimal ou na forma fracionária. Eu vou optar aqui pela forma fracionária, mas não tem nenhum motivo aparente para isso. Simplesmente vou colocar porque eu prefiro assim. E o tempo é o que a gente quer descobrir, certo? Olha só, quando você tem uma equação onde só tem multiplicações e divisões, como nessa aqui, onde não tem uma soma ou uma subtração, você pode cortar uma letra se ela estiver repetida. Então, o que sobra aqui é 2 igual a 10 sobre 100 vezes t. Se você não consegue conceber a ideia de cortar uma letra, o que é que você vai fazer? O primeiro passo é, passa essa letra dividindo, e aí sim, c dividido por c dá 1, c some. E aí a gente prossegue aqui na solução do exercício normalmente. Primeira coisa que eu vou fazer é cortar um zero aqui, ó. Vai ficar 2 é igual a 1 vezes t, t, e embaixo vai ficar 10. Passo 10 multiplicando porque ele está dividindo. O tempo vai ser igual a 20. A taxa de juros é ao mês, então a gente tem o tempo igual a 20 meses.